A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Bom dia! Pensa num momento precioso da gente lembrar, trazer à memória o que nos dá esperança, que é o sacrifício de Jesus por nós, e como isso muda completamente a nossa maneira de viver, não é? A presença dEle, o amor dEle, a graça de Jesus. Só o fato de você ver o quanto Jesus te ama. É por isso que a gente aqui como igreja, a gente tem a preocupação e a visão de construir o Alto de Páscoa aqui junto, todos nós juntos, porque a gente precisa ver o que Jesus fez, não é? É maravilhoso demais. E tudo isso por quê? Porque Ele te ama. E isso não é um clichê. A gente fala tanto isso aqui na igreja que de repente fica meio comum. Não pode. É sagrado demais. Jesus te ama. Amém. E Ele ama a sua vida de um tanto. Hoje, nós estamos falando juntos aqui também, né, com toda a sociedade do Setembro Amarelo, mas a nossa razão para fazer isso é tão forte, é essa que eu estou trazendo para você. A sua vida tem tanto valor que Jesus se entregou a si mesmo para viver uma morte que talvez não, uma morte que era nossa, para que hoje a gente pudesse viver a vida dele. Então nesse Setembro Amarelo a gente quer falar do valor que a sua vida tem, realmente pedindo ao seu coração que afaste todo tipo de morte, porque todo tipo de morte não pertence a você, não tem a ver com você. O que tem a ver com você é a vida de Jesus, em você, para você e também através de você. É tão precioso a gente poder viver nessa perspectiva. Eu vivo a vida de Deus. Nesses tempos a gente está enfrentando muita luta, sim. Os dias estão mais difíceis, mais sombrios. As questões de doença mental são muito fortes e muito reais. E também as questões de estresse. Nós estamos sendo submetidos a pressões maiores, mais intensas. Tem coisas acontecendo no mundo que deixam a gente atônito. Tudo isso faz mais urgente, mais importante e mais real a necessidade de trazer essa verdade para mim e para você. A vida de Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré, vive em mim. Por isso eu posso viver o amanhã com Jesus. Por isso a minha vida tem valor, sim. E eu tenho recursos, sim, em nome de Jesus. Por causa da gravidade, né, de tudo que está acontecendo e todas as situações que a gente está vivendo, eu e você, nós estamos tendo contato com pessoas que estão tendo pensamentos difíceis.
não é? Então eu queria trazer para você um vídeo agora, para a gente pensar um pouquinho em como a gente pode ajudar também nesse momento as pessoas que precisam de uma mão estendida. Vamos assistir juntos. Olá família, eu me chamo Pedro, sou psicólogo clínico e escolar e estamos chegando no mês de setembro, que é o mês que nós conversamos mais sobre a prevenção do suicídio e valorização à vida. E hoje eu estou aqui para te falar alguns sinais que uma pessoa que tem ideação suicida emite. E esses são alguns dos sinais emitidos: uma tristeza constante, uma baixa energia vital, falas como eu queria que a minha vida encerrasse, uma falta de motivação para viver, uma falta de perspectiva, e também tem algumas outras atitudes que é importante de ficar atento, como a retirada social, o isolamento constante e também alguns sinais de automutilação. Então todas essas frases e essas atitudes são alguns sinais que nós precisamos ficar atentos. É claro que os sinais, eles não garantem que algo vai acontecer, mas quando vemos alguns casos de suicídio, podemos perceber que esses sinais sempre foram presentes. Então é importante a gente estar atento a essas falas. E agora você pode estar se perguntando o que fazer se você perceber algum desses sinais. Não se desespere. Muitas vezes essa pessoa ela precisa de um apoio, ela precisa de alguém que possa conversar com ela, dedicar atenção para ela. Então seja essa pessoa, seja também um agente de oração para esta pessoa. E você também pode contar com algumas ferramentas que a nossa igreja proporciona, como por exemplo a Casa de Apoio Pastoral, o Plantão Pastoral. Você também pode procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. E se de repente alguém ao seu redor chegou a ter uma tentativa, procure o SAMU. O importante é estar atento às pessoas ao seu redor. Lembre-se que a sua vida e a vida do seu irmão são super valiosas para Jesus. Lembre-se também que você nunca está sozinho. Que Deus te abençoe. Um abraço. Uma das características do pensamento suicida, que é realmente triste, é o que se chama visão de túnel. Acontece um fenômeno e a pessoa só consegue enxergar algo muito fechado e ela realmente acredita que não tem solução. Infelizmente, a ideação suicida tem essa característica. Mas eu preciso dizer para você, isso não é a verdade. A verdade, que é Jesus, é que nós temos muitos recursos, sim. Mesmo que as coisas estejam muito difíceis, porque estão. Mesmo assim, nós temos escolhas. E escolhas que nos levam à vida. A vida, a vida, a vida. Em nome de Jesus, pelo poder da autoridade do sangue de Cristo. E hoje nós queremos celebrar a vida. Hoje nós queremos enfatizar essas escolhas que vão nos ajudar a celebrar a vida. Por quê? Porque você é muito importante. Quem está do seu lado é muito importante. As pessoas que você conhece são muito importantes. Toda vida é extremamente preciosa e importante. Seja qual for a história, seja qual for o passado, seja qual for a situação, toda vida é extremamente preciosa e importante. Hebreus 2:7, lá no Novo Testamento, menciona o Salmo 8, dizendo: como Deus nos vê, tu o fizeste um pouco menor dos que os anjos e o coroaste de glória e honra. Queridos, meus queridos homens, minhas queridas mulheres, vocês são chamados de a coroa da criação. Vocês são importantes para Deus. Mesmo que hoje a sua história esteja te levando a acreditar em outra coisa, você precisa se agarrar à verdade.
a verdade em Deus, que é o seu valor. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, nações em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. É isso que Deus diz para você hoje de manhã. E lá no finzinho do Novo Testamento, João traz uma oração sobre a vida de todos nós, que é: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nessa oração, João já diz a importância do nosso interior. Nossa alma bem vai trazer saúde para todo o nosso corpo. Realmente é assim que funciona. Quando a nossa alma está bem, todo o nosso corpo fica bem. Por isso que Provérbios 4:23 nos ensina: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As Escrituras Sagradas trazem uma sabedoria profunda e impressionante. Hoje, muitos artigos científicos comprovam isso. Se você guarda o seu coração, se você protege as suas emoções, toda a sua vida vai ser abençoada, vai ter consequências boas. Dr. Wayne Dyer disse que o estado da sua vida nada mais é do que o reflexo do estado da sua mente. Em Provérbios eu encontro que o que o homem pensar, isso ele é. Por isso, nós estamos dizendo para você, com todo carinho, você tem escolha. Você pode escolher a vida. Como que você vai escolher vida? Escolher celebrar a vida. Em primeiro lugar, mais importante do que qualquer coisa na nossa vida e na nossa história, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Todos nós fomos criados com um propósito, com uma razão. E a razão fundamental da nossa existência é Jesus. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, entregando tudo com amor e com alegria, porque Ele é o dono dos meus dias. É isso. É isso. Essa é a razão da nossa história, a razão da nossa existência. Tudo vai para o eixo, tudo vai para o lugar quando Jesus é a nossa escolha primeira. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você enxerga aqui na terra serão acrescentadas, serão trazidas para você. Escolha colocar Jesus em primeiro lugar. Tem uma coisa que todos nós precisamos entender assim, e aceitar. Embora tudo esteja mais complicado agora, embora nós estejamos enfrentando lutas maiores agora, Jesus está perto. Ele não foi embora. Ele não nos abandonou. Ele não deixou de nos ver, nos perceber e nos olhar. Uma coisa é a situação do mundo e a situação da nossa vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é o amor que Deus tem por você através de Jesus. A sua circunstância, o que está acontecendo agora na sua vida, o problema que o mundo está enfrentando, a situação caótica do nosso Brasil,
não traduz o amor de Deus que está sobre a sua vida. O que traduz o amor de Deus sobre a sua vida é o fato de que Ele nunca se afasta de você. Seja o que for, venha o que vier, Ele nunca se afasta de você. A nossa tendência como humanos é pensar assim: puxa, se Deus me amasse mesmo, por que isso aconteceu comigo? Essa é uma pergunta muito dolorida e enganosa. Eu vou ilustrar de uma maneira muito simples. Nós, como pais e mães, muitos de nós aqui somos pais e somos mães, né? Nós temos filhos. Eu já vi meus filhos sofrerem. Eu já vi a Ana Carolina ter dificuldades sérias. Eu já vi a Bia enfrentar problemas muito difíceis. Eu já vi o João Vitor muito tenso. Eu já vi o Pedro angustiado, porque lhes aconteceram coisas ruins. Isso não mudou o meu amor por eles, gente. O que acontece é que a vida traz dificuldades. Da mesma forma, quando a gente sofre, o amor de pai que Deus tem por nós não muda, não diminui, não significa que Deus foi embora, nada disso. Significa que o mundo traz sobre nós dificuldades. Significa que a humanidade tem escolhido coisas difíceis. Significa que as pessoas ao nosso redor fazem coisas que nos ferem. Há muitos anos atrás, quando tivemos tragédias ainda maiores nas escolas americanas e muitas crianças perderam a vida por causa de atiradores, alguém chegou para Annie Graham, a filha do Billy Graham, e perguntou: mas onde está Deus? Onde está Deus que não evitou tudo isso? A Anne respondeu: ele foi tirado das escolas há muito tempo atrás. Eu não sei se você sabe, mas nas escolas públicas americanas não se pode fazer uma oração. É complicado a gente imputar sobre Deus algumas coisas que no fundo são responsabilidades das escolhas da humanidade. É complicado você imaginar que Deus não respeita o livre-arbítrio das pessoas. A verdade é que Deus chora tanto quanto você, tudo que está acontecendo. A verdade é que Deus se importa. A verdade é que o amor de Deus, como um pai amoroso, só aumenta a cada dia que passa, ao ver o nosso sofrimento. Portanto, se afastar de Deus é a pior escolha. Não acreditar no cuidado de Deus não é uma boa escolha, só vai nos ferir mais. A primeira escolha é priorizar um relacionamento com Deus. É a primeira escolha, porque o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Volte-se para Jesus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de imediato, agora, porque Jesus te vê, Jesus sabe. Jesus conhece o seu sofrer e Ele está pronto a caminhar contigo em tudo o que está acontecendo. Por isso, nosso segundo convite para você é: escolha manter o seu coração bom e aberto. Não feche o seu coração, nem para Jesus, nem para Deus, nem para o Espírito Santo e nem para as pessoas. A dor, ela tem esse potencial
Quando a gente está sentindo dor, a primeira coisa é se fechar, não é? A gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer. A gente quer ficar escondido em casa. O isolamento, ele vem quase que naturalmente quando nós estamos com dor. Seja dor física, seja dor emocional. Isso é natural. Mas nesse caso, queridos, nós vamos contra a nossa natureza. Nós vamos escolher abrir o coração. Nós vamos escolher permitir relacionamentos, primeiro com Deus, Jesus, o Espírito Santo, e depois com as pessoas. Isso traz vida, manter o coração bom, evitar o rancor, evitar a mágoa e se abrir para os relacionamentos. Não feche o seu coração. Na Bíblia, a Bíblia é tão honesta. É impressionante como as Escrituras falam a verdade sobre a gente, sobre as situações, sobre as pessoas. A Bíblia conta de Esaú. Jacó errou com Esaú. Jacó é irmão de Esaú. Jacó cometeu um ato de traição mesmo com o seu irmão. Jacó, ele fez uma artimanha para adquirir para si um direito que era de Esaú, que é o direito de primogenitura. E essa artimanha deu certo, e Jacó de fato conseguiu adquirir esse direito que era de Esaú. E Esaú não deu conta. Ele ficou tão irado com essa injustiça, mas tão irado. A Bíblia diz que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E a Bíblia conta a história de como Jacó depois se arrependeu e buscou a reconciliação, mas os dois irmãos nunca mais conviveram de uma maneira natural, apesar de ter havido uma reconciliação muitos anos mais tarde. Esaú, ele fechou o coração. A Bíblia fala claramente que ele teve o desejo de matar Jacó mesmo, e foi tudo muito difícil durante muito tempo. Veja bem, Esaú sofreu sim uma injustiça, mas o coração fechou na mágoa e se agarrou à autojustiça e se agarrou à mágoa, e tudo isso levou a prejuízos. Mas tem um outro personagem bíblico que é José. José sofreu também na mão dos seus irmãos, só que Jacó prejudicou um irmão. José foi prejudicado por 11 irmãos. Eles se juntaram para prejudicar José, todos. E no caso de José, a consequência do que os irmãos fizeram foi ser vendido como escravo, depois ir parar numa prisão por muito tempo. Mas José foi restituído, ele se tornou governador do Egito, porque Deus estava com ele. E segundo a Bíblia indica, José, apesar dessa injustiça tenebrosa, ele manteve o coração dele bom. Ele escolheu olhar para Deus e não para a injustiça. E nisso de olhar para Deus, as circunstâncias da vida dele foram sendo resolvidas, mesmo que com o passar dos anos, José foi elevado. Deus mesmo restituiu a José o que era de José. Eu e você temos a mesma escolha. Nós podemos, como Esaú, guardar rancor e viver no rancor e trazer consequências não só para nós, mas para nossa família, para os nossos descendentes desse rancor. E é justo. Ou nós podemos perdoar, que é uma das coisas é uma das escolhas que a gente vai conversar hoje.
E nós podemos colocar diante de Deus a situação. E nós podemos deixar Deus cuidar da situação para nós. E nós podemos limpar o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, de toda raiz de amargura e viver diante de Deus uma vida boa, apesar. A Bíblia nos fala de uma maneira bem contundente: o amor não guarda rancor. Isso está em 1 Coríntios 13, versículo 5. Todo mundo aqui conhece pessoas amargas, né? E com justiça. São pessoas que sofreram injustiça, sofreram dificuldades, tragédias. Mas a escolha dessas pessoas foi acolher a amargura. Mas mesmo sendo justo, acolher a amargura não faz bem. Nunca fez e não vai fazer. Nós podemos escolher proteger o nosso coração desse veneno. Nós podemos escolher olhar para Jesus, andar com Jesus para o nosso futuro e não permitir que essa injustiça, tragédia, dificuldade, maldade domine a nossa vida. E aí eu chego na nossa terceira escolha. Nós precisamos escolher perdoar, como Deus perdoa. É um desafio tão grande, mas Deus nos pede para fazer isso, porque é importante para a nossa saúde. É importante. E Deus, Ele nos ensina a perdoar a partir do seu próprio exemplo para conosco. Como Deus nos perdoa, Ele nos perdoa instantaneamente. Você só precisa fazer uma oração sincera: Deus me perdoa. No mesmo minuto, você é completamente perdoado. Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Neemias 9:17. Deus também perdoa completamente. Além de perdoar instantaneamente, Ele perdoa completamente. Não há nada que Deus não possa perdoar. O sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de toda e qualquer injustiça e pecado. Na hora que você faz essa oração sincera: Jesus me perdoa, de imediato você é perdoado completamente. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E porque Deus te perdoou dessa maneira, eu preciso te pedir, por favor, você se perdoe. Porque quando você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou completamente. E Ele esqueceu. Ele apagou, passou uma borracha e apagou aquele pecado. Agora eu preciso que você se perdoe. Você se perdoe, em nome de Jesus. E Deus perdoa repetidamente, quantas vezes nós precisarmos. Não há limites, não há limites. Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar? E Jesus falou: só para exemplificar, Pedro, não é 7 não, é 70 vezes 7, ou seja, não tem nenhum limite. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. E Deus perdoa gratuitamente. O perdão de Deus não tem nenhuma cordinha amarradinha nele. Ele nunca vai te jogar nada na cara, Ele nunca vai te pedir nada, Ele nunca vai colocar nenhuma condição para você. Deus te perdoa totalmente de graça. Ele é assim. Dessa mesma maneira, nós somos convidados a perdoar aqueles que têm nos ferido. Dessa mesma maneira.
Nós somos perdoados a perdoar de imediato, mesmo que a pessoa não peça perdão. Nós somos convidados a perdoar de maneira completa. Nós somos convidados a perdoar repetidamente, quantas vezes forem necessárias e gratuitamente, sem nenhuma cobrança. Nós somos convidados a abrir o nosso coração para perdoar. Por quê? Porque faz bem para a gente. Perdoar quer dizer deixar ir quem te fez mal. É abrir aquela porta dessa caixinha onde você está guardando o que fizeram com você e deixar ir isso embora, tornando o seu coração mais leve, tornando a sua mente mais leve, porque você solta o que fizeram com você. Você não fica agarrado no que fizeram com você. Vamos perdoar. Outra coisa, para celebrar a vida, nós vamos escolher amar como Jesus ama. É isso. Se nós perdoamos dessa maneira, se nós abrirmos o nosso coração dessa maneira, se nós escolhemos Jesus em primeiro lugar, nós vamos conseguir, com a graça de Deus, amar como Jesus ama. Jesus falou para a gente amar uns aos outros, e Ele disse: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. É o mesmo princípio. Se eu perdoo como Deus perdoa, eu também amo como Deus ama. Eu preciso aprender isso. E sabe, uma pessoa que foi muito exemplo desse amor de Jesus foi Pedro. Pedro, uma pessoa tão impulsiva, capaz de fazer tantas coisas tão difíceis. E Jesus fala uma coisa dessas para ele, fala assim: Pedro, sobre essa pedra que é você, a sua vida, eu vou edificar a minha igreja. O amor tão grande que Jesus tinha por Pedro, ele tão imperfeito, e esse mesmo amor está sobre a sua vida. Jesus te ama mesmo quando o seu temperamento não te ajuda, como não ajudou Pedro. Jesus estava no jardim, ele estava se preparando para entregar a sua vida, para ser preso. E Pedro pegou as coisas nas mãos dele, como ele sempre fazia. Não, eu vou resolver. Aí ele pega uma espada e corta uma orelha. Aí Jesus fala: não, Pedro, não é a espada. Até nesse último minuto você não entendeu. Aí Jesus cura esse servo. O temperamento de Pedro era terrível, extremamente impulsivo, sem nenhum pavio. Mas Jesus o amava mesmo assim, e muito, e muito, e muito. Às vezes o nosso caráter decepciona. No caso de Pedro, na hora da morte, quando Jesus tinha sido preso, o que Jesus poderia esperar dos seus discípulos? Que eles ficassem por perto, que eles o apoiassem de alguma maneira. Mas Pedro negou Jesus. Fala: não, eu não conheço esse homem. Muitas vezes a gente comete as mesmas coisas que Pedro comete. O nosso caráter também decepciona. Mas Jesus continua nos amando como Ele continua amando Pedro. Continua te amando. Às vezes o nosso emocional se desequilibra e a gente faz coisas que não queria fazer. Pedro, ele ficou tão entusiasmado quando houve a transfiguração. O que é transfiguração? Jesus permitiu que Pedro visse Moisés e Elias junto com ele em cima de um monte. Foi um momento extremamente sagrado, importante. Pedro ficou tão entusiasmado que ele não pensou. Ele falou assim: vamos fazer uma tenda aqui, uma para você, uma para Elias. A gente vai ficar aqui agora. Jesus não estava querendo falar nada disso. Ele só estava dizendo, mostrando para eles um pouquinho da eternidade. Mas era para descer o monte, para ajudar as pessoas. Pedro não entendeu nada, todo emocionado. Ele propôs outra coisa, como sempre Pedro fazia. Mesmo assim, Jesus continua amando. E Jesus continua amando Pedro quando a fé dele vacilou.
Houve uma tempestade, eles estavam em alto mar. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Pensa num negócio desse. E Pedro andou sobre as águas. Ele caminhou sobre o mar da Galileia. Mas Pedro, tão instável, olhou para o vento, para a tempestade. Aí, afundou. Aí Jesus foi lá, estendeu a mão, levantou. Pedro, cadê a sua fé? Nós somos assim também. Nós também decepcionamos Jesus, tendo pouca fé, mas Ele continua nos amando. Agora é minha vez. Eu vou amar as pessoas do mesmo jeito que Jesus me ama. Eu preciso aprender a estender esse amor de Jesus sobre a vida das pessoas da minha vida, mesmo quando elas me decepcionam. As pessoas decepcionam, sim, você já descobriu isso, você já sabe isso, mas a gente vai amar como Jesus ama. Vai dar a terceira, quarta, quinta, sexta chance. A gente não vai fechar o coração, a gente não vai deixar mágoa ditar a nossa maneira de agir. E finalmente, a quinta escolha para celebrar a vida é que nós vamos superar o passado e avançar para o futuro em Deus. Aleluia! Paulo falou: eu não penso que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão adiante. Filipenses 3:13. Essa é a nossa atitude diante de tudo isso que nós aprendemos de Deus, que nós recebemos de Jesus. Vamos olhar para frente. Nós vamos receber a ajuda de Jesus. Nós vamos agir como Jesus agiria. Nós vamos ver as coisas como Jesus vê e vamos adiante. Nós não vamos ficar presos ao passado, especialmente porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Se não há nada que a presença de Jesus não possa curar, eu não posso ficar preso no que me feriu. Eu preciso permitir que Jesus cure. E eu preciso andar adiante, viver a vida que Jesus tem para mim. Eu não vou viver a vida que a circunstância empurrou sobre mim. Eu vou viver a vida que Jesus tem para mim. Vamos avançar para o futuro. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Esses convites estão diante de você hoje de manhã. Abra o seu coração. Perdoe as pessoas da sua vida. Ame como Jesus te ama. Busque ao Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias. E deixe o seu passado. Saia desse lugar de tristeza, de angústia. Olhe para o dia de amanhã com esperança. Nós estamos vivos, nós temos Jesus e nós vamos olhar para o dia de amanhã com esperança. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão
aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.